A semana começou quente nos bastidores do Palmeiras e olha, a torcida já está em alerta com tudo que está rolando nos bastidores da bola. E não é para menos. Tem nome forte da base na mira da CBF, especulação pesada de reforço internacional querendo voltar ao Brasil, polêmicas envolvendo arbitragem que ainda estão ecoando e até possível movimentação nos bastidores da Libra, colocando mais lenha na fogueira. O clima tá pesado, e a sensação é de que o Palmeiras mexeu mesmo com o sistema. Para começar, a notícia que caiu como uma bomba no ambiente alviverde foi o interesse da Confederação Brasileira de Futebol em tirar o técnico Lucas Andrade do comando da equipe sub-20 do Verdão. E não é só interesse, não. As informações que chegam dão conta de que ele é o grande favorito para assumir a seleção brasileira sub-20, que vive um momento complicadíssimo depois de uma campanha vexatória na última Copa do Mundo da categoria. Eliminação precoce na primeira fase, desempenho sofrível e críticas generalizadas ao antigo treinador, o interino Ramon Menezes, que inclusive chegou a comandar a seleção principal por um tempo, mesmo que de forma provisória. A verdade é que as seleções de base do Brasil andam mal das pernas, e o trabalho do Lucas no Palmeiras acabou chamando atenção justamente por conta da consistência, organização e resultados sólidos. Só que aí fica a dúvida, será que ele topa esse desafio agora? Será que vale sair de um projeto consolidado no Palmeiras para tentar arrumar a casa na base da seleção, em um momento tão conturbado? A resposta ainda não veio, mas o alerta tá ligado. Enquanto isso, o extracampo segue fervendo por conta do clássico recente contra o São Paulo. O famoso choque rei ainda rende, para alguns, parece que a partida nem acabou. Isso porque, mesmo dias depois, as polêmicas em torno da arbitragem continuam gerando discussão. E quem resolveu entrar em cena agora foi um deputado federal flamenguista, o Júlio Lopes, que está cobrando explicações formais sobre o trabalho do árbitro de vídeo, Hilbert Estevan da Silva. Segundo ele, o árbitro do VAR precisa dar esclarecimentos públicos sobre os lances mais polêmicos do clássico, e ainda pediu oficialmente a liberação dos áudios da cabine de vídeo daquela noite. E aí a gente começa a perceber como o barulho ficou grande, né? Não é só torcedor são paulino que tá na bronca, agora até flamenguista entrou na discussão. O que mostra que o Palmeiras realmente cutucou uma ferida que estava escondida. É como se a diretoria tivesse jogado luz em um sistema que muitos preferiam deixar nas sombras. E claro, isso tudo acaba reverberando de forma intensa porque mexe com muito mais do que apenas um jogo. Mexe com interesses, com bastidores, com narrativas que vinham sendo construídas ao longo das últimas temporadas. Leila Pereira bateu de frente com tudo isso. E a reação foi imediata. A pressão aumenta, as críticas surgem, e os adversários se unem, de forma velada ou escancarada, para tentar conter o crescimento de um clube que, além de dominante dentro de campo, começa a ter voz ativa também fora dele. Por isso, o momento é de união. A Mancha Verde já deixou seu recado nas redes sociais, todos somos um. É hora de esquecer divergências, apoiar a equipe e fechar com o Palmeiras diante dessa onda de ataques e tentativas de desestabilização. Mas o torcedor também está de olho no que pode acontecer na próxima janela de transferências. E aí entra uma informação quente, revelada nas últimas horas. O meio-campista Gerson, sim, aquele mesmo que brilhou no Flamengo, estaria querendo voltar ao futebol brasileiro. E o mais surpreendente, as conversas iniciais, ainda em estágio embrionário, estariam rolando com o Palmeiras. Isso mesmo. O nome de Gerson surge como possível reforço do Verdão, e o staff do jogador já teria iniciado os contatos com a diretoria alviverde. Vale lembrar que o jogador passa por um momento complicado no exterior. Lesão recente, poucos minutos em campo e ausência nas convocações da seleção brasileira. Além disso, a relação do pai dele com a diretoria do Flamengo, seu ex-clube, está completamente desgastada. Ou seja, o caminho para um retorno à Gávea parece fechado, e o Palmeiras aparece como uma alternativa real. Agora, já pensou? O torcedor flamenguista que já ficou incomodado com Andrés Pereira vestindo verde pode se preparar. Se Gerson realmente chegar ao Verdão, a pressão e a choradeira vão ganhar novos capítulos. É claro que, por enquanto, tudo ainda está no terreno da especulação.
Não tem proposta oficial, não tem acerto, mas o fato é que o interesse existe. E aí entra outra peça no tabuleiro, Luiz Guilherme, joia da base alviverde, que já teve uma proposta recusada recentemente pelo Zenit, da Rússia. O clube europeu deve voltar à carga na próxima janela e, dessa vez, com mais força. O detalhe é que o Borussia Dortmund também está no páreo, o que aquece ainda mais essa disputa. O Palmeiras, por sua vez, não pretende liberar o jogador por menos de 15 milhões de euros. Mas já tem torcedor cogitando, será que não dava para envolver Luiz Guilherme em uma possível negociação que trouxesse o Gerson para cá? Pode ser uma jogada ousada, mas não impossível. E se isso realmente se desenrolar, seria mais uma movimentação de peso da diretoria, que vem mostrando coragem para ir atrás de nomes relevantes e de impacto. Enquanto todas essas movimentações de bastidor vão acontecendo, o elenco principal do Palmeiras voltou aos treinos nesta quarta-feira. Depois da folga concedida na terça, os jogadores se reapresentaram para iniciar a preparação visando o duelo contra o Juventude, que acontece no sábado às 7 horas da noite. Um jogo que, por tudo que está envolvido no momento, ganha ares de decisão. Ainda mais porque o time deve ter desfalques importantes, e a arbitragem segue sendo motivo de apreensão. Até agora, o nome do árbitro ainda não foi divulgado, mas a expectativa é de que a pressão externa possa influenciar nas escolhas e nas decisões dentro de campo. Por isso, é fundamental que o torcedor esteja junto, empurrando o time, fazendo pressão positiva e mostrando que o Palmeiras não está sozinho nessa batalha. Aliás, a resposta da torcida já começou a aparecer. Mais de 17.500 ingressos já foram vendidos até agora, e a expectativa é de casa cheia, com o Allianz Parque ultrapassando os 40 mil torcedores. E um ponto positivo foi a política de preços populares adotada pela diretoria, que facilitou o acesso de muitos torcedores. Uma decisão acertada, que fortalece a relação entre clube e arquibancada num momento tão delicado como esse. Porque, quando o entorno começa a fazer barulho, é dentro do estádio que o Palmeiras encontra sua verdadeira força. E se fora de campo as movimentações não param, dentro da Libra a situação também está longe de ser tranquila. Segundo informações que circulam nos bastidores, os clubes que compõem o bloco estão analisando a possibilidade de excluir o Flamengo da associação. A ideia seria revisar o estatuto e avaliar os caminhos legais para isso acontecer. Mais uma vez, Leila Pereira aparece como figura central nesse cenário. Desde que resolveu bater de frente com a postura do Flamengo e com alguns privilégios que o clube carioca vinha mantendo dentro da Libra, o clima azedou. E parece que a pressão da presidente do Palmeiras acordou outros dirigentes, que agora estão dispostos a rever acordos e alianças. Essa ruptura, se realmente se concretizar, pode provocar um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol brasileiro, mudando o equilíbrio de forças na briga pelos direitos de transmissão e organização do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o torcedor palmeirense observa tudo com atenção. A sensação é de que o clube está sendo atacado de todos os lados, mas também é verdade que nunca esteve tão estruturado para lidar com esses desafios. O time é forte, a base é sólida, a torcida está engajada, e a diretoria começa a demonstrar cada vez mais firmeza nas decisões. Só que isso incomoda. Incomoda os adversários, incomoda o sistema, incomoda quem estava acostumado a ver o Palmeiras apenas como coadjuvante. Mas os tempos mudaram. E agora, quem quiser incomodar o Verdão, vai ter que aguentar o contra-ataque. E enquanto o Palmeiras se movimenta nos bastidores e enfrenta essa avalanche de reações externas, dentro de campo o foco está total na reta final da temporada. O duelo contra o Juventude neste sábado é mais do que apenas mais um jogo do Campeonato Brasileiro, virou símbolo de resistência. Com tantos questionamentos em torno da arbitragem e essa pressão absurda vinda de fora, o elenco sabe que vai precisar entrar em campo com sangue nos olhos. Não dá mais para contar só com futebol bonito. Agora é jogo de imposição, de postura, de mostrar que ninguém vai intimidar o Palmeiras nem dentro, nem fora das quatro linhas. A comissão técnica, mesmo com desfalques, quer ver um time combativo, que responda dentro de campo tudo aquilo que vem sendo provocado fora dele. E o torcedor vai fazer sua parte.
Com mais de 17 mil ingressos já vendidos antecipadamente com a expectativa de bater 40 mil nas arquibancadas do Allianz Parque, a promessa é de mais uma noite com o caldeirão fervendo. A própria Mancha Verde já chamou na responsa e deixou claro, é hora de união. É o momento em que o sentimento de todos somos um ganha força real independente de opiniões sobre renovação de técnico, reforços, política do clube ou qualquer outro ponto de debate. O que está em jogo agora é o respeito à instituição Palmeiras. E isso se defende com a voz da arquibancada, com bandeira tremulando, com canto forte durante 90 minutos. Mas a pressão também existe nos bastidores administrativos, onde Leila Pereira continua sendo figura central em tudo o que está acontecendo. Quando ela se posicionou com firmeza contra certas posturas do sistema, muita gente não levou a sério. Parecia só mais um discurso. Mas a verdade é que suas ações começaram a reverberar, e os efeitos estão aí para todo mundo ver. Os questionamentos à arbitragem, os pedidos por áudios do VAR, as movimentações para tirar o Flamengo da Libra, tudo isso tem ligação direta com a postura firme da presidente. E quando um clube passa a incomodar os bastidores dessa forma, é sinal de que está no caminho certo. A diferença agora é que o Palmeiras não aceita mais ser apenas espectador das decisões que envolvem o futuro do futebol brasileiro. E claro, todo esse contexto influencia diretamente no planejamento para a próxima temporada. Não é só uma questão de fechar bem o ano, é sobre preparar um elenco ainda mais competitivo para 2026. As movimentações de mercado já começaram, e o nome de Gerson continua sendo o principal assunto no momento. O staff do jogador quer viabilizar esse retorno ao futebol brasileiro e, pelo que se sabe até agora, o Palmeiras é um dos clubes mais bem posicionados nessa corrida. A situação no exterior está longe de ser favorável ao meio-campista. Recuperando-se de lesão, com pouco espaço no elenco do seu atual clube e completamente fora dos planos da seleção brasileira, Gerson enxerga no Brasil a chance de retomar protagonismo. E se for no Palmeiras, melhor ainda. Afinal, é um projeto vitorioso, com estabilidade, com estrutura e com ambição de continuar brigando por tudo. Agora, resta saber se as conversas vão evoluir, se haverá espaço financeiro e técnico para essa contratação. E aí entra o nome de Luiz Guilherme de novo nessa equação. O Zenit, que já havia feito uma proposta recusada anteriormente, agora volta com ainda mais força e deve tentar seduzir o Verdão com uma oferta maior. Os russos estão dispostos a cobrir qualquer investida do Borussia Dortmund, que também tem interesse no atacante. Só que, ao contrário de outras épocas, hoje o Palmeiras não se desespera por venda. Tem caixa, tem estrutura, tem planejamento. E só negocia quando acredita que é a hora certa. Mas se o valor atingir os patamares desejados e se for possível costurar uma negociação que envolva a chegada de um nome do calibre do Gerson, a diretoria pode sim considerar essa movimentação. A grande vantagem é que, nesse momento, o Verdão tem controle total da situação. Diferente de outros clubes que vendem às pressas, o Palmeiras está numa posição de força. Além disso, a diretoria também monitora outras oportunidades. O departamento de futebol trabalha em silêncio, como já é tradição, e evita vazamentos. Mas o foco é claro, trazer reforços pontuais e manter a base do elenco para a próxima temporada. Afinal, o Palmeiras sabe que a competição vai ser ainda mais dura. Com adversários investindo pesado e pressionando nos bastidores, qualquer erro de planejamento pode custar caro. E é por isso que cada passo está sendo dado com cautela, mas também com ambição. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A torcida rubro-negra mal teve tempo de digerir as últimas notícias quando um verdadeiro terremoto começou a sacudir os bastidores da Gávea. Fontes quentes garantem que Leila Pereira, figura conhecida por seu poder financeiro e pelo jeito ousado de conduzir negociações, decidiu colocar as mãos no bolso e surpreender até os mais desconfiados. O rumor que corre pelos corredores do Flamengo é de que o clube teria fechado um acordo histórico com Pedro, atacante que vem se destacando e despertando olhares atentos no cenário nacional. Ainda não há detalhes oficiais, mas segundo relatos de pessoas próximas à diretoria, a operação teria sido rápida e sigilosa, típica de um movimento pensado para não dar tempo à concorrência de se organizar. O valor envolvido não foi divulgado,
mas a expressão abrir os cofres tem sido repetida nos bastidores como se fosse um mantra. A expectativa é que essa investida de Leila Pereira não apenas fortaleça o ataque rubro-negro, mas também envie uma mensagem clara ao mercado: o Flamengo está disposto a brigar pesado por grandes nomes. O que chama atenção é a maneira ousada como tudo teria sido conduzido. Em meio a reuniões fechadas, ligações estratégicas e contatos discretos, o nome de Pedro teria sido escolhido para reforçar a equipe em um momento crucial. Há quem diga que o atleta já estaria a caminho da Gávea, e que só detalhes de protocolo e anúncio oficial estariam atrasando a divulgação da notícia. Se confirmado, seria uma das contratações mais comentadas da temporada, capaz de movimentar torcedores e rivais na mesma proporção. Entre os comentaristas e nas redes sociais, o burburinho só cresce. Uns questionam se o investimento realmente vale a pena, outros vibram com a possibilidade de ver Pedro vestindo a camisa rubro-negra e atuando ao lado de nomes consagrados. De qualquer forma, a movimentação de Leila Pereira é vista como estratégica, ousada e, acima de tudo, capaz de gerar repercussão imediata, algo que o Flamengo parece dominar como poucos. Enquanto os dirigentes mantêm a cautela, a torcida não esconde a ansiedade. Cada informação que surge sobre o possível fechamento do acordo é replicada, comentada e transformada em expectativa. Entre rumores, especulações e apostas, o que fica claro é que a Gávea voltou a ser o centro das atenções no futebol brasileiro, e tudo por causa de um gesto audacioso de Leila Pereira e da promessa de reforço que leva o nome de Pedro. Se o rumor se confirmar, a temporada do Flamengo promete fortes emoções. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!